Fala pessoal, meu nome é João do site Guia da Engenharia e o vídeo de hoje é um complemento à teoria que eu fiz no vídeo sobre tipos de cimento Portland e suas aplicações. Então se você caiu de paraquedas aqui, eu te aconselho que pause esse vídeo, vá lá no nosso canal e procure pelo vídeo da teoria sobre esse assunto. Depois que você assistir, volta para cá que eu vou fazer cerca de 12 questões só para fortalecer esse conhecimento, tá certo? Então, se você já conhece o assunto, vamos lá. Resolução de questões tipo de cimento Portland. Então, né, só para fazer uma revisão geral, é um revisãozão, tá bom? Eu vou falar aqui um pouco sobre os tipos de cimento, eu não vou me aprofundar nisso, mais uma vez, o vídeo que eu me aprofundo tá lá no nosso canal, eu vou deixar aqui o link no nosso card, tá certo? E então, sugiro que vá lá. Sobre os tipos de cimento, basicamente a gente tem que ter em mente os seguintes: cimento comum, cimento composto, alto forno, pozolânica e alta resistência inicial, certo? Então, o que é interessante saber sobre os cimentos? Saber que todos eles são compostos por dois elementos, clinker e gesso, certo? Todos eles têm clinker e gesso na sua composição. O que diferencia cada cimento vai ser o tipo de adição que é feita nele. E para facilitar a nossa vida, nós temos basicamente só 3 adições. Temos adições com pozolana, adições com filler e adições com escória granulada de alto forno. Então, essas 3 adições que vão formar todos esses tipos de cimento. Então, vamos lá. Cimento comum, que é o CP1, é o cimento que basicamente é composto apenas por clinker e gesso, certo? CP1S é o clinker e gesso com a pequena adição de pozolana, nada especial, tá certo? É uma adição muito pequena, só para diferenciar um do outro. E como eu falei, né, no nosso vídeo de teoria, esse cimento aqui, ele é muito caro e ele não tem tantos benefícios como os demais tipos de cimento. Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar esse tipo de cimento comum no mercado. Cimento composto é um upgrade, como eu falei lá no vídeo da teoria, do cimento comum. É basicamente a mesma coisa do cimento comum, a diferença é que são adicionados os 3 elementos. Então, se eu tenho escória, se eu tenho pozolana e se eu tenho filler, eu posso ter 3 tipos de cimentos compostos. Basicamente, eu tenho cimento composto, né, CP2E, que é o cimento com adição de escória granulada, de alto forno. Cimento CP2Z, adição de pozolana. Cimento CP2F, adição de filler. Então, dessas 3 adições, quais são as propriedades importantes que você tem que conhecer? O filler vai auxiliar na trabalhabilidade, certo? E plasticidade do cimento. E a pozolana e a escória basicamente têm a mesma função. Tá certo? No geral. Quais são as funções principais que elas conferem ao cimento? Tanto a pozolana quanto a escória. Maior durabilidade, maior impermeabilidade, resistência a sulfatos e a redução do calor de hidratação. Essas são as propriedades que você tem que fixar na sua mente com relação a escória e pozolana, certo? Cimento CP3, cimento de alto forno, nada mais é do que clinker, mais gesso, mais pozolana também. Então, João, qual que é a diferença do CP2Z para o CP2... Perdão, esse aqui é de escória de alto forno, tá? Então, João, qual que é a diferença do CP2E, que tem escória, para o CP3? Porque olha só, tanto o CP2E quanto o CP3, eles possuem a mesma constituição, que é clinker, gesso e escória. A diferença é que o CP3 ele possui até 70% de escória granulada. Ou seja, mais da metade seria escória. Enquanto nesse aqui, ele é mais. Ele tem cerca de 95%, 90% de clinker. Então esse aqui tem mais clinker e esse aqui tem mais escória, tá certo? É a diferença básica. Como ele tem escória, ele pode ser utilizado para ambientes agressivos, porque tem resistência a sulfato, tem menor calor de hidratação, certo? Todas aquelas propriedades que a gente falou no nosso vídeo de teoria. Cimento CP4, ou cimento pozolânico, né? Ele também tem a mesma constituição do CP2Z, de pozolânico. A diferença é que a adição de pozolana é até 50%, tá certo? No material. E por fim, a gente tem o CP5 ARI, né, que é o cimento Portland 5 de alta resistência inicial. Esse aqui, por sua vez, é similar ao cimento Portland comum, ou seja,
grande parte dele é constituída de clinker. A diferença é que esse tipo de cimento aqui ele tem uma moagem mais fina e a proporção de argila e calcário é diferente, tá certo? Então, feita essa revisãozinha, vamos para as questões. Vamos começar com uma questão fácil, tá? Só para dar aquela adaptada e a gente vai aumentando um pouquinho o nível, tá certo? Primeira delas, o cimento Portland com adição de escória granulada de alto forno é identificado por. Então é simplesmente questão de identificação, né? Cimento Portland CP. Então vamos lá, CP com adição de escória. Escória é a letra E. É só lembrar da inicial, né? E de escória, F de filler e o Z de pozzolana, tá certo? Para não esquecer, Z de pozzolana. Vamos lá. Cimento Portland CP com adição de escória. Então tem que ter um E. Quais são os cimentos que têm adição de escória? A gente pode ter tanto o CP2E quanto o CP3, tá certo? Lembrando, tanto o CP2E quanto o CP3 são compostos de clinker, gesso e escória. Então pode ser um desses dois. O que vai diferenciar é o grau de escória, a porcentagem. Então vamos lá na questão mais uma vez. O cimento Portland com adição de escória granulada de alto forno é identificado por CP2F? Não, esse F aqui é de filler. Letra B. CP1? Errado, por quê? O 1 é de cimento comum, é o primeiro cimentinho que nem é mais vendido hoje em dia. É raro de você encontrar. E ele é basicamente composto de clinker e gesso, não tem nenhum tipo de adição nele, tá certo? Alternativa C, CP2Z. Errado. O Z significa Z de pozzolano, ou seja, um cimento Portland composto com adição de pozzolano. Alternativa D, CP4. O CP4 também é composto de clinker, gesso e pozzolano. Ele seria o cimento, né? Cimento Portland pozzolânico. Esse aqui, cimento Portland pozzolânico. Então, finalmente, restou pra gente. A alternativa é CP2E, cimento Portland composto. E esse Ezinho significa que ele tem adição de escória. Certo? Gabarito, a alternativa é. O que essa escória garante ao meu cimento? Vai garantir a ele no caso do cimento Portland comum, perdão, do cimento Portland composto, vai garantir a ele um tempo de pega moderadamente lento, certo? Moderadamente menor. Ou seja, um calor de hidratação moderadamente mais lento, tá certo? Indo para a próxima, relacione os tipos de cimentos Portland com as respectivas siglas designadas por norma. Então aqui também é uma questão de nomenclatura e é para associar esses quatro a esses nomes que tem aqui. Então vamos lá. Cimento Portland de alto forno. Então vamos lembrar da designação da norma. CP, que é de cimento Portland, alto forno. O alto forno significa que ele tem adição de escória de alto forno. Então, são dois tipos de cimento que tem escória de alto forno na composição. CP2. A CP2E, de escória de alto forno, e o CP3, tá certo? Então vamos lá. A gente tem aqui apenas o CP3. Então aqui a gente vai colocar CP3. O segundo, cimento Portland, CP, composto. Se é composto, a gente usa a designação 2. Cimento Portland composto, CP2, com pozzolana. Lembrando que pozzolana é o Zzinho de pozzolana, tá certo? Então, CP2Z. Terceiro, cimento Portland pozzolânico. Esse aqui tem a mesma composição desse, a diferença é que a proporção de pozzolano vai chegar até 50% dentro do seu cimento. Qual seria a designação? Cimento com pozzolano, a gente tem dois tipos. Tem o CP2Z, que é esse aqui, cimento composto com pozzolano, e o cimento pozzolânico, que seria o CP4. No último aqui, cimento Portland comum com adição. O cimento Portland comum seria o CP1. E o fato dele ter adição só significa que a gente inclui nele uma outra letrinha, tá certo? Então seria o CP1S, que é com adição de se eu não me engano, filler. Então vamos lá, continuando aqui nas alternativas. CP3 seria 3, 2, 4 e 1. Alternativa B. Certo? Vamos para a próxima. Com relação aos tipos de cimento Portland, analise as afirmativas a seguir, considerando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, primeira afirmativa. O CP1, o que é o CP1, pessoal? Cimento Portland comum, o primeirinho de todos, que nem mais é vendido, é produzido sem quaisquer adições além do gesso, correto?
que é utilizado para regularizar a pega. Exatamente. O cimento Portland comum, que é o primeiro de todos, ele é basicamente clinker e gesso. Ele não tem nenhuma das adições. Lembra que a gente tem 3 adições: escória granulada de alto forno. Eu vou só falar escória, tá? A gente tem pozolana e a gente tem um filler. São as 3 adições que a gente pode colocar no cimento. Mas existem 2 tipos de cimento que não sofrem esse tipo de adição, que são o cimento de alta resistência inicial e o cimento comum, Portland comum, CP1. O CP1 ele é composto de clinker, que é o que vai dar a propriedade mesmo do cimento, e de gesso. Qual que é a função do gesso no cimento? É de retardar o tempo de pega. Então aqui ó, o item 1 está corretíssimo. O cimento Portland comum é produzido sem quaisquer adições de gesso, além do gesso, ou seja, ele é apenas clinker e gesso, que é utilizado para regular a pega, ou seja, a função do gesso é reduzir o tempo de pega. Então, primeira, verdadeira. Segunda, o cimento de alta resistência inicial tem como propriedade atingir altas resistências somente nos últimos dias após a aplicação. Errado, né, pessoal? O próprio nome fala alta resistência inicial. Significa que ele atinge altos valores de resistência à compressão nos primeiros dias, certo? Esse tipo de cimento ele chega a 34 MPa em até 7 dias, tá? De acordo com a norma. Em até 7 dias ele consegue chegar a 34 MPa. Enquanto o tempo de resistência à compressão dos outros cimentos ele é para 28 dias. Esse aqui é para 7 dias, certo? Então isso aqui está errado porque ele atinge altas resistências nos primeiros dias de aplicação, tá certo? Tanto é que ele é utilizado para serviços como, por exemplo, o desforma. E também a aplicação de concreto, em concreto protendido, tá certo? Terceiro, o CP3. O que é o CP3? Cimento Portland. O 3 é de escória, então cimento Portland de alto forno, ou seja, com adição de escória. É obtido pela adição de escória granulada de alto forno, exatamente. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, alternativa A. Vamos para a próxima. A função principal da adição do gesso ao clinker, que a gente já falou aqui anteriormente, no processo de produção de cimento, é... Então, olha só, como a gente falou, né, a função do gesso principal, que vai estar em todos os cimentos, é o de retardar o tempo de pega. Então, olha só, a alternativa é controlar o tempo de pega, certo? Então, vamos para as demais. Aumentar a durabilidade. A durabilidade a gente consegue aumentar com 2 tipos de adição: escória, granulada de alto forno, ou pozolana. Aumentar a finura. A finura, no caso aqui, estaria mais relacionada com a questão da trabalhabilidade. Então, seria algo relacionado à adição de filler, tá certo? Que a norma chama de materiais carbonáticos. Alternativa C, alterar a permeabilidade. Mais uma vez, aqui seria ou a pozolana ou a escória. Controlar o calor de hidratação, também mais uma vez seria ou a pozolana ou a escória. Então, gabarito, alternativa E. Mais uma. No que concerne ao emprego do concreto para obras em ambientes agressivos, a resistência química do aglomerante é um fator importante. Pode-se afirmar que, entre os cimentos Portland fabricados, o mais resistente à agressividade é o cimento. Então, olha só, quando a questão fala sobre agressividade, a gente tem que pensar em ataques de sulfato, por exemplo, tá certo? E quais são as 2 adições das 3 adições que a gente tem? Quais são as 2 que garantem, certo, ao nosso cimento um tipo de resistência contra o ataque de sulfatos? A gente tem 2, as 2 mais importantes, tá, pessoal? Escória e pozolana, mais uma vez. Então, a gente tem que procurar cimentos que possuem essa propriedade, essa composição, para trabalhar com ambientes agressivos. Por exemplo, o cimento Portland 1 comum, certo? O cimento Portland comum, CP1, ele não possui nenhuma adição. Logo, ele só pode ser empregado em situações não especiais, ou seja, em ambientes não agressivos. Diferentemente do CP3, que é um cimento Portland que tem um alto teor de escória. Esse tipo de cimento já é muito adequado a ambientes agressivos, tá? Ambientes submarinos, esgoto, certo? Assim como o CP4 também. Então vamos lá. Qual seria o melhor cimento que a se adotar, né?
Cimento Portland comum? Não, cimento Portland comum é basicamente clinker e gesso. Não tem qualquer adição que confira ao seu cimento uma resistência aos sulfatos. Cimento Portland de alta resistência inicial? Também não. Por quê? Lembra, o CP5 é a mesma coisa, a mesma composição do CP1. Ele é basicamente clinker e gesso também. Cimento Portland resistente a sulfato? Correto. Seria esse aqui. Até porque a gente está falando em ambientes agressivos, então seria uma resistência ao sulfato. Então seria exatamente esse. Cimento Portland resistência ao sulfato. Só uma coisa. Eu falei de CP3 e CP4, certo? Quando eu falo em cimento Portland resistência ao sulfato, eu não estou falando de um novo cimento. Eu estou falando de uma característica desse cimento. Então eu posso ter muito bem um cimento que é designado da seguinte maneira: CP332RS, ou seja, cimento Portland alto forno, né, de alto forno, de 32 MPa. RS significa resistente a sulfatos, tá certo? Então eu posso muito bem, quando eu falo em cimento Portland resistente a sulfato, posso muito bem estar me referindo a um CP3 ou a um CP4, por exemplo. Cimento Portland comum com adição. Mais uma vez, cimento comum não tem qualquer tipo de adição de escória ou pozolana. E a alternativa é cimento Portland branco. Cimento Portland branco, ele é basicamente um cimento branco, certo? Um cimento que confere a característica branca. Ele pode ser tanto estrutural como não estrutural. A principal função desse cimento aqui é estética, tá certo? É simplesmente porque ele é branco. Então, gabarito, alternativa C. Vamos para frente. Vamos lá. Você está responsável pelo acompanhamento da execução de revestimento em alvenaria de uma obra. A edificação é considerada de pequeno porte, portanto, sem grandes riscos quanto ao seu equilíbrio. Quanto mais cimentos Portland relacionados, quais dos cimentos Portland relacionados abaixo você não recomendaria para o serviço em questão? Então vamos lá, pegar as informações que interessam para a gente. Ele está falando que é uma edificação de pequeno porte. Edificações de pequeno porte, em geral, a gente pode utilizar os cimentos mais básicos. Quais seriam eles? O CP1 e o CP2, qualquer um dos CP2. Então, para edificações de pequeno porte, a gente pode tanto utilizar cimento comum, como a gente pode utilizar cimento composto. Não interessa se é cimento composto com adição de pozolana, com adição de escória ou com adição de filler, tá certo? Esses são totalmente cabíveis, tá? E até econômicos para esse tipo de porte, para esse tipo de obra. Claro que desde que não haja nenhuma condição especial, tá certo? João, então quer dizer que eu não posso utilizar os outros cimentos nesse tipo de obra? Não, você pode utilizar outros cimentos. Você pode utilizar um CP3 e um CP4 aqui sem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que, para pequeno porte, é mais comum utilizar CP2 ou CP1, certo? Custo-benefício. Então, qual seria a outra informação? Pelo acompanhamento de execução de revestimento de alvenaria, certo? Então, revestimento de alvenaria, pessoal, dessas aqui, a gente não pode utilizar o CP5. Por quê? Porque o CP5 ele é um cimento de alta resistência inicial. Qual que é a intenção dele? A intenção dele é ter um tempo de pega acelerado. Isso significa dizer que o calor de hidratação também será acelerado. E eu vou precisar de muita água para essa mistura. Então, qual que é o maior problema? O maior problema é a secagem rápida fornecida pelo CP5. Se eu não tiver o devido controle durante o processo de secagem, é muito fácil desse cimento de ocorrer nesse cimento manifestações patológicas, como por exemplo uma retração. Então, se eu fizer uma obrazinha básica com revestimento de alvenaria com esse cimento, é muito fácil, sem um devido controle, de que esse revestimento sofra fissuras em razão da retração por conta do alto calor de hidratação e da secagem rápida que esse tipo de cimento tem, tá certo? Então assim, pode utilizar? Pode, mas eu não recomendaria. Então a questão está perguntando isso aqui. Ela não está dizendo qual cimento não pode ser utilizado, ela está perguntando qual não é recomendado. Olha só, CP2 é o cimentinho comum, como eu falei. Tanto o CP2E, F ou Z podem ser utilizados sem nenhum problema nessa obra. O CP4 também pode ser utilizado, só que ele é mais indicado para
ambientes agressivos, tá certo? E o tempo de pega dele é muito alto. Ou seja, significa que um cimento feito com CP4 tem um baixo calor de hidratação, não oferecendo qualquer problema de fissura comparado ao CP5, tá certo? Então, CP5 seca muito rápido para atingir altos valores de resistência e pode ter problema de retração no revestimento de alvenaria. Então, eu não indicaria, principalmente também por ser uma obra de pequeno porte, tá certo? Então, alternativa, gabarito, alternativa E. Mais uma. O aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e escória granulada de alto forno moídos é o cimento Portland de alto forno, certo? É clinker, gesso e escória, cimento Portland de alto forno. A porcentagem de escória granulada de alto forno deve estar compreendida entre, certo? Então lembrando, eu tenho dois cimentos que têm clinker, gesso e escória. Seriam eles o cimento Portland comum com adição de escória e o cimento Portland de alto forno. Qual que é a diferença principal de um para o outro? É que a do CP2 ou seja, o cimento Portland comum, ele tem grande quantidade de clinker. E o cimento Portland 3, né, CP3, ou seja, o cimento Portland de alto forno, que a questão está perguntando, ela tem porcentagens maiores, ou seja, cerca de 35 a 70% da sua composição. Isso é conforme a norma, tá certo? A alternativa é... Eu ainda trouxe aqui um recorte da norma para ficar mais claro. Então, o que diz a NBR 5.735? Ela diz, né, que o cimento Portland de alto forno é um aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e escória granulada de alto forno, moídos em conjunto ou em separado. Durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos no teor especificado. E o conteúdo de escória granulada de alto forno deve estar compreendido entre 35% e 70%. É só lembrar que é uma composição muito grande de escória, tá certo? Cerca de 70% da massa total de aglomerante. A próxima. Os cimentos Portland de baixo calor de hidratação, BC, né, são indicados por esse sufixo BC, são indicados especialmente para aplicações. Então vamos lá. Calor de hidratação. O que interessa saber sobre o calor de hidratação? O calor de hidratação basicamente é o calor liberado durante as reações de hidratação do cimento. Esse calor geralmente é em quantidade de energia liberada por unidade de peso, ou seja, joule por grama ou caloria por grama. E isso significa dizer que quanto maior a massa de cimento, ou seja, o chamado concreto volume, quanto maior a massa de cimento, maior será o calor de hidratação. Qual que é o risco de ter um grande calor de hidratação? Gerar fissuras, tá certo? Gerar fissuras no seu concreto. Então, um cimento posto com baixo valor de hidratação tem justamente a função, né, de evitar fissuras no concreto. Por isso que projetos como barragens que utilizam grande volume de concreto são indicados cimentos que possuem uma propriedade que reduza esse calor de hidratação, tá bem? Então vamos lá. O cimento BC, né, são utilizados onde existe requisito da cor branca? Não. Nesse caso, a gente utiliza o cimento branco, né, CPB. Alternativa B. Em obras em contato com ambientes agressivos por sulfato. Não, esse caso aqui a gente pode usar um CP3, a gente pode usar um CP4 e dependendo do grau de agressividade, a gente pode até utilizar também um CP2, né, um cimento Portland comum, com adição ou de escória ou de pozolano. Mas seria mais indicado, né, um cimento Portland de alto forno, CP3, ou um cimento Portland pozolânico, CP4. Em poços petrolíferos, mesma coisa. A gente poderia utilizar um CP4 aqui, tranquilamente, ou um CP3. Lembra de voltar na teoria, pessoal. Vamos lá, alternativa D. Em obras de grandes dimensões, olha só, concreto volume, grandes dimensões. Por que grandes dimensões? Porque quanto maior o volume, maior a massa, maior a quantidade de calor liberado, de forma a evitar processos de fissuração por gradiente térmico. É exatamente isso aqui. Ou seja, obras de grandes dimensões possuem um alto calor de hidratação. E isso poderia prejudicar, né, o seu concreto, a qualidade do concreto, por questões de fissuração. Então, seria a aplicação adequada para esse tipo aqui de cimento. Em obras de condução de esgoto e efluentes industriais. Aqui também seria o caso de utilizar um cimento que tem ou pozolano ou escória, certo?
Até aqui, muito comumente é utilizado o CP4, certo? Alternativa D. E mais uma aqui. A concepção do tipo de estrutura de concreto depende, entre outras coisas, do local onde será instalado. Correto. Você precisa saber qual o grau de agressividade do local para saber o tipo de cimento que vai utilizar. Se exposta a algum tipo de poluição, sujeitos a ataques químicos, olha só, começou a falar de ataque químico, lembra de ataques por sulfato. Então lembra de cimentos resistentes aos sulfatos. Poderiam ser CP4, CP3 ou qualquer outro cimento que tenha o sufixo RS. Águas contaminadas, de esgoto doméstico, indústrias, água do mar, certo? Até mesmo em alguns tipos de solo, certo? Isto implica na escolha dos materiais adequados, mais especificamente do cimento a ser utilizado no concreto. Nesse aspecto, assinale a alternativa que corresponda ao tipo de cimento que deve ser especificado para estruturas para serem instaladas nos meios acima descritos. Olha só, CP, né, cimento Portland de baixa hidratação, BC, não. Isso aqui é utilizado quando a gente tem grandes volumes de concreto. Cimento Portland branco, não, é utilizado apenas para estética. CP5, o CP5 é apenas clinker e gesso, ou seja, ele não possui qualquer adição que ofereça resistência a ataque de sulfatos. A única função dele é atingir altos valores de resistência à compressão em poucos dias. Alternativa D, cimento Portland resistente a sulfatos. Correto. Na verdade, qualquer cimento que tenha essa designação RS do lado, tá bem? Alternativa E, cimento Portland 4. Olha só, pessoal. De fato, a alternativa E também está errada, também está correta, perdão. Mas a banca deu como gabarito a alternativa D por ser mais abrangente, tá certo? Eu concordo que essa questão é um pouco problemática por apresentar duas alternativas corretas, tá certo? Porque o CP4 ele apresenta pozolana, que é uma adição que fornece ao cimento resistência ao ataque de sulfatos. Isso é verdade. Porém, a alternativa D foi mais abrangente porque se refere a qualquer concreto, a qualquer cimento que tenha essa designação do lado, esse sufixo, tá certo? Mas eu também concordaria que é uma questão problemática por conta dessa alternativa. Mais uma, de acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland, né, o CP4 é usado em várias aplicações. Marque a opção que não representa uma das aplicações do CP4. CP4 é o cimento Portland com pozolana, certo? Até 50% de pozolana. Então, quais seriam as funções principais? Durabilidade, permeabilidade, né, a diminuição da permeabilidade, ou seja, ele se torna mais impermeável, a baixa resistência, baixo calor de hidratação e maior resistência ao ataque de sulfatos. É basicamente esses quatro. Então vamos lá. Alternativa A. Seria aplicado em concreto protendido com proteção das barras antes do lançamento. CP4, ele não pode... Ele está buscando aqui, não é, né? Certo. O CP4, ele não seria muito indicado para concreto protendido. Por quê, pessoal? Porque no concreto protendido, a gente tem tensões atuando já nas fases iniciais do concreto. Ou seja, eu preciso buscar um concreto que já tenha um valor de compressão alto nas idades iniciais. Ou seja, seria mais adequado utilizar um CP5, que é um cimento Portland de alta resistência inicial. O cimento CP4 ele possui um baixo calor de hidratação. Isso significa que a velocidade das reações é muito menor. Se essa reação ocorrer mais lentamente, significa também que a resistência desse concreto vai demorar mais para chegar ao seu valor, né, aos 28 dias. Então vai ser mais lento nos primeiros dias. Entendeu? Então por isso que a gente não é recomendado utilizar o CB4, porque ele demora mais, tá certo, para atingir a sua resistência. Diferentemente do CP5. Então seria a alternativa A o gabarito correto, certo? Alternativa A. Vamos ver as outras alternativas, tá? Alternativa B. A argamassa de revestimento e assentamento de tijolos e blocos. Não existe qualquer impedimento em utilizar o CP4, tá? Ele pode ser utilizado aqui como qualquer outro cimento. Claro que seria mais viável economicamente utilizar um CP2, cimento Portland composto. Alternativa C. Concreto simples sem armadura.
também é função de qualquer cimento. Concreto armado com função estrutural, também não tem problema algum, função de qualquer cimento. Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimentos curados por aspersão de água, mesma coisa. Aqui a gente pode utilizar também outros cimentos como CP3, CP4, não tem problema algum. Até mesmo um CP5, certo? Então, a nossa alternativa mais problemática seria a alternativa A. Mais uma, assinala a alternativa incorreta. O cimento Portland de alto forno é. Alto forno seria com adição de escória. Resultante da mistura de clinker de cimento Portland comum com escória, olha, já foi de primeira, né? Através de moagem conjunta. Ele quer incorreta. Através de moagem conjunta, certo? A moagem pode ser tanto conjunta como separada também, certo? As vantagens em relação ao cimento Portland comum são notadas apenas quando a substituição de cimento por escória é inferior a 40%. Errado. Tanto é que o cimento Portland de alto forno ele tem de 35% a 70% de escória, tá certo? Então não tem nada a ver o teor ser inferior a 40%. Essa aqui seria a alternativa errada. A alternativa C apresenta como vantagem em relação ao cimento Portland comum maior resistência aos sulfatos, correto? Tanto a escória como a pozolana apresentam essa propriedade. Alternativa D, apropriado para concretagem de peças de grandes dimensões, certo? Por que peças de grandes dimensões? Porque tanto a pozolana, mais uma vez, quanto a escória possuem baixo calor de hidratação. Alternativa E, indicado para concretagem de elementos estruturais expostos à ação de água do mar ou de águas de efluentes sanitários. Também porque isso aqui seria a resistência a ataque de sulfatos, tá certo? Então, gabarito, alternativa B. E, para finalizar, assinar as afirmações sobre o cimento Portland. Analise, né? Os cimentos Portland normalizados são designados pela sigla e pela classe de resistência, certo? Seria, por exemplo, CP332. Então tem a sigla cimento Portland, a classe, que é o 3, e a resistência, que é o 32. A sigla corresponde ao prefixo, cimento Portland, acrescido do algarismo romano, que indica o tipo de cimento, sendo as classes de resistência indicadas pelos números 25, 32 e 40, certo? Lembrando que o CP4 ele não tem esse 40 aqui, tá bom? Então, alternativa 1, item 1, corretíssimo. Item 2. As classes de resistência apontam os valores mínimos de resistência à compressão expressos em megapascal, correto? Garantidos pelos fabricantes após 28 dias de cura, correto também. Então, se eu tenho um CP2 25, CP2 é 25, significa que eu tenho um cimento Portland comum com adição de escória, cuja resistência à compressão dentro nos 28 dias de idade seria 25 megapascal. Lembrando que quando a gente está falando de cimento Portland de alta resistência inicial, a gente muda isso aqui de 28 dias para 7 dias de cura, tá certo? Também não tem nenhum problema, alternativa item correto. 3. Os cimentos Portland resistentes aos sulfatos são aqueles que têm a propriedade de oferecer resistência aos meios agressivos, correto? Tais como encontrados nas redes de esgoto, de águas serviços industriais, na água do mar e em alguns tipos de solos, corretamente. É só lembrar a função da pozolana ou escória no cimento. Durabilidade, tornar mais impermeável, baixo calor de hidratação e resistência a ataque de sulfatos. As 4 principais, tá certo? Então até agora, 1, 2 e 3 corretos, vamos para o 4. O CP5, né, cimento de alta resistência inicial, tem a peculiaridade de atingir altas resistências aos 28 dias de aplicação. Errado. Lembra do que eu falei aqui em cima? Não é 28 dias, é 7 dias de aplicação. Tá certo? Cerca de algo em torno de 34 megapascal em 7 dias de aplicação. Item 5, e último, CP3, cimento Portland de alto forno, recebe em sua composição alta percentagem de material pozolânico. Cimento CP3 é o cimento de alto forno. Se ele é de alto forno, é porque ele tem adição de escória granulada de alto forno e não de material pozolânico. Material pozolânico seria o CP4. Então, resumo da história: 1, 2 e 3 corretos. Gabarito, alternativa B. Certo, pessoal? Essa aqui era a última questão. Então, assim, foi só para dar uma fixação naquela teoria que eu passei para vocês no vídeo anterior sobre tipo de cimento e suas aplicações, tá bem? Se vocês têm alguma sugestão, se querem mais questões, se querem mais vídeos nesse esquema, por favor, deixa no comentário que a gente vai ver, tá certo? Grande abraço!